desde que a minha começou. Começamos então, começo por dar as boas-vindas a todos à quinta reunião anual da rede da Polinet. Nesta sessão vamos ter então uns minutos de abertura, onde temos, gostaríamos de ter, infelizmente por restrições de agenda, não foi possível ter a participação do Ministério do Ambiente e Energia, mas temos a representação do ICNF, a professora Helena Freitas, em representação do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, está neste momento em Florença, entre reuniões, e vamos ver se consegue se juntar. Se não se conseguir, eu tenho aqui umas palavras dela para ver, e eu própria também como representação da rede Polinet. Eu começo por passar a palavra ao Dr. Miguel Henriques, do Instituto da Natureza e das Florestas, diretor do Departamento de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Ora, bom dia. Estão-me a ouvir? Ok. Pronto, é um prazer juntar-me aqui a este grupo. É a primeira vez que eu vou acompanhar uma reunião da Polinet, mas, pronto, como sabem, o Instituto, o ICNF, está desde longa data associado a este projeto. Portanto, vamos ter aqui hoje, ao longo do dia, a nossa participação. Eu e o meu colega João Pregana temos outros problemas de agenda, não vamos conseguir estar o dia todo, mas temos outros colegas técnicos superiores que estão profundamente envolvidos e com ações neste projeto. Ora, os polinizadores, o plano de ação foi profundamente, tem sido acompanhado pela nossa divisão, a DCM, a Divisão de Conservação e Monitorização, precisamente. Já conhecem, a maior parte de vocês já conhece bem o meu colega João Pagana, que eu lhe pedi para fazer estas palavras iniciais. João, estás aí? Eu acho que já vi o João aqui presente. Sim, bom dia. Então, pronto, Bom dia, João, Miguel. à vontade, avança. Ok, bom dia a todos. Muito obrigado pela honra de abrir esta reunião. Posso dizer que, de facto, os polinizadores e o trabalho em torno dos polinizadores têm adquirido uma relevância crescente na conservação da natureza. E, portanto, temos tido nestes últimos tempos, através da Polinet, da Polinet, da cooperação com o TAGIS, com a Universidade de Coimbra, temos tido desenvolvimentos muito importantes em termos da conservação dos polinizadores. No ano passado finalizámos o plano de ação para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores, polinização, que é uma base estratégica alinhada com compromissos internacionais e nacionais assumidos por Portugal. Dentro desse plano de ação, uma componente bastante importante é o programa de monitorização de polinizadores. Portanto, sabermos como estão os polinizadores, sabermos qual é a evolução que vão ter os polinizadores nos próximos tempos, uma vez que os dados que têm vindo a lume não são nada favoráveis, não é? E, portanto, em Portugal, seguindo uma diretiva da União Europeia, temos o nosso programa de monitorização de polinizadores em Portugal, o PT-POMS, do qual vamos também falar mais à frente. E temos também, do ano passado, foi publicado também o primeiro guia de polinizadores de âmbito nacional, destinado a quem deseja conhecer melhor os polinizadores que habitam o nosso território. E isso é também um marco bastante importante. Já este ano, em 2026, tivemos a aprovação do plano de ação, do Polinizadores em Ação, através do despacho 4214 de 2026, e neste mesmo despacho
foi atribuída ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas a competência para coordenar a operacionalização do plano, promovendo a articulação então com as entidades identificadas. Eu falei em duas, mas uma série de outras entidades também que estão envolvidas. Este programa tem ainda, está previsto financiamento, que é uma matéria sempre importante, sempre essencial para o desenvolvimento com sucesso dos programas, e tem algumas ações prioritárias que eu classificaria como críticas, designadamente aumentar a capacitação e o conhecimento taxonómico sobre os polinizadores, em que nós vamos, e o ICNF vai promover também algumas ações de formação e de capacitação das pessoas no conhecimento da taxonomia dos polinizadores, que é bastante complexa. A monitorização e a validação dos polinizadores de Portugal, as ações de articulação com o Plano Nacional de Restauro da Natureza, e vamos ter também aqui um foco nessa matéria, não é? Que é um programa agora a estratégia europeia para a conservação passa muito por este programa de restauro, Programa Nacional, Plano Nacional de Restauro da Natureza. Depois temos articulação com outros setores, ou deve ser implementada a articulação com outros setores, os setores agrícolas e florestal, no sentido desses setores desenvolverem boas práticas para os polinizadores. Termos também um desenvolvimento no ensino formal, na educação, sobre polinizadores e polinização. E, finalmente, a participação e a sensibilização dos cidadãos para a importância dos polinizadores e da polinização. Portanto, basicamente, estes são os temas prementes do Programa, Programa Nacional para a Conservação e Sustentabilidade dos Polinizadores, e, nesse sentido, esta rede colaborativa assume também a sua importância na articulação destas entidades todas e destes processos todos. E, portanto, eu queria desejar, de facto, como o meu colega Miguel Henriques disse, eu tenho outros compromissos que, de facto, não consigo, com muita pena minha, não consigo assistir ao resto da reunião, mas queria desejar a todos um excelente dia de trabalho e uma excelente reunião do Polinet. Obrigado. Muito obrigada, João. Eu creio que não temos a professora Helena, pelo que eu detectei. A professora Helena estaria efetivamente em representação do Centro de Ecologia Funcional e do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, uma das entidades que esteve envolvida com o desenvolvimento do plano. Ela, infelizmente, está numa reunião em Florença, uma reunião de trabalhos, e tinha disponibilidade, aparentemente, pela agenda, mas surgiram reuniões adicionais de trabalho e é-lhe impossível, neste momento, estar aqui. Ela gostava de salientar apenas duas coisas muito importantes. Primeiro, como coordenadora do CEF, que está extremamente satisfeita com todo o desenvolvimento que foi conseguido nestes últimos anos, através deste trabalho colaborativo, alavancado pela Polinet, mas em parceria com todas estas instituições, e tem sido um processo que é extremamente importante para dar avanço, efetivamente, a todas as ações que são necessárias implementar no território em prol dos polinizadores. E, por outro lado, gostava de salientar também a importância de manter a colaboração, manter esta estrutura funcional ao longo do tempo, uma vez que acredita também que é através deste trabalho colaborativo que se consegue a mudança no território. Pronto, deixo aqui estas palavras da professora Helena. E passo à minha intervenção, que será muito breve, pelo menos neste momento, e em representação da Polinet, e torna-se, em certa medida, um momento relativamente emotivo para mim também. Gostava de dizer umas breves palavras. Primeiro, de agradecimento a primeiro a vossa presença aqui, mas também o envolvimento de muitos de vocês e de todas as entidades, quer na rede colaborativa, quer
em todos os processos que se foram alavancando através da rede colaborativa, seja ela diretamente com o desenvolvimento do plano de monitorização, do plano de ação, seja através da participação dos grupos de trabalho que se foram criando na rede Polinet, alguns deles com a criação de oportunidades para financiamentos paralelos, por exemplo, o grupo de coleções biológicas e desenvolvimento de materiais de identificação, que conseguiu financiamento próprio também através de outros instrumentos. Por isso vão-se alavancando, vamos criando aqui oportunidades precisamente através deste trabalho em rede. A rede foi criada em 2021, e é com muito gosto que estamos aqui 5 anos depois com a apresentação do plano de ação aprovado pelo Ministério do Ambiente e Energia para os polinizadores, um plano de ação que foi co-criado com os membros desta rede e que atinge uma das metas principais colocadas pela rede no momento do seu estabelecimento. E aí deixo o meu agradecimento público a todos. Dito isto, eu sei que muitos de vocês já ouviram, mas só sumariar aquilo que vamos ter durante o dia, sumariar rapidamente, muito rapidamente, deixem-me só partilhar aqui. Ai, desculpem, estou demasiado avançada. Okay, aqui. Após esta sessão de abertura, teremos então 2 momentos durante a manhã, uma primeira sessão dedicada à apresentação do Plano para a Conservação e Sustentabilidade dos Polinizadores, onde intervirei eu com a introdução a todo o processo, o João com a apresentação das ações e medidas concretas e fazendo a ponte já do plano para o Plano Nacional de Restauro da Natureza, de que forma é que os polinizadores já estão a ser incluídos nesse plano, com a Sofia Quaresma e o Marcelo Silva do ICNF. Na segunda sessão teremos a sessão dedicada ao programa de monitorização dos polinizadores, com a apresentação pela Eva Monteiro do estudo piloto que foi feito no âmbito da polinização para teste de metodologias, suportadas também por testes prévios desenvolvidos em parceria com projetos europeus. A Andreia Miraldo apresentará a proposta de programa de monitorização de polinizadores em Portugal, apresentada ao ICNF como produto também do projeto de polinização, e a Helena Ceia, do ICNF, apresentará depois o roadmap que está a ser desenhado para a implementação do programa propriamente. Da parte da tarde, teremos uma tarde dedicada a apresentações pelos membros da Polinet, com a sessão número 3 dedicada a coleções biológicas e ferramentas de identificação, com múltiplos intervenientes, a sessão 4 dedicada ao conhecimento e às práticas em prol dos polinizadores, também por intervenientes de membros da rede da Polinet, e por último, na sessão 5, dedicaremos as apresentações à ciência cidadã ligada aos polinizadores. Prevendo-se o encerramento às 5h30, e eu creio que temos aqui margem suficiente para respeitarmos todos os tempos. Dito isto, creio que podemos avançar na ordem de trabalhos, se não houver nada em indicação de contrário. Ok, então, quase 9h30, estava aqui a dar o compasso de 1 minuto para continuarmos no tempo. Passamos então à sessão número 1 e começo com a apresentação. Eu creio que sim. Peço desculpa, vou só partilhar novamente o meu ecrã e começo com a apresentação. Ainda não estão a ver em ecrã completo, pois não? Ok, agora. Sim? Ok. Então, cabe-me a mim dar continuidade agora, iniciando a sessão número 1, e começarei por fazer uma introdução a todo o processo de construção do plano de ação em concreto e um dos produtos do projeto de polinização, fazendo um contexto aos polinizadores, apesar de já o termos tido aqui na sessão da abertura com elementos muito importantes
surgiu-me aqui uma imagem, agora já desapareceu, com elementos muito importantes naquilo que é o enquadramento internacional e nacional. Eu creio que dispensamos muito do contexto para a importância. Ainda assim, é muito importante realçar efetivamente que a polinização é um processo ecológico crucial para a manutenção de todos os nossos ecossistemas, e ecossistemas, sejam eles naturais, sejam eles produtivos, e vou só pôr aqui o ponteiro, e esta função, esta função é desempenhada por inúmeras espécies, maioritariamente de grupos que são identificados como grupos importantes, como são as abelhas, as borboletas diurnas e noturnas e os sirfídeos, mas muitas outras espécies são também relevantes, e por isso os polinizadores desempenham este papel fundamental no funcionamento dos ecossistemas naturais, com inúmeras plantas a dependerem deles para a manutenção das suas populações naturais. Os polinizadores têm também um papel fundamental na produção agrícola, têm um papel recentemente estimado na ordem dos 2.000 milhões de euros a nível nacional anual e no produtor apenas, com mais de 50% das culturas agrícolas a beneficiarem, a dependerem e a beneficiarem destes organismos. Para além disso, a polinização animal é essencial para garantir a disponibilidade de alimentos ricos em micronutrientes que são fundamentais para a saúde humana, e por isso os benefícios na saúde humana são também muito relevantes, apesar de ainda inestimáveis. Apresentam uma importância sociocultural porque representam um valor simbólico e cultural, seja ele patente em tradições, em valores culturais, em paisagens emblemáticas ou mesmo em práticas culturais que estão associadas ao nosso dia-a-dia. Independentemente desta relevância funcional dos polinizadores, é importante realçar também o seu valor intrínseco, que é totalmente independente da utilidade que tenha para o ser humano. Neste contexto, pela importância que tem, apesar da importância que tem, enfrentamos hoje em dia, e está documentado, que nas últimas décadas estes organismos estão em forte declínio, e está provado em várias zonas do mundo, incluindo na Europa, para grupos funcionais que são extremamente importantes, como sejam eles determinados grupos de abelhas e borboletas. E este declínio deve-se a inúmeros fatores, eu não creio ser necessário elencá-los, mas que vão desde alterações do uso do solo a um desconhecimento geral por parte da comunidade para a sua importância, o que faz com que a implementação de ações seja difícil, ou mais difícil. Precisamente por este alarme criado no declínio destes organismos que são fundamentais à nossa sobrevivência, a nível internacional e a nível europeu, têm sido dados vários passos que são determinantes. Primeiro, de uma forma global para a conservação da natureza e a partir de determinados momentos cruciais para os polinizadores propriamente ditos, e que são passos que envolvem fundamentalmente decisores políticos e que permitem ter depois impactos a nível territorial. São muitos os passos que se têm dado, eu também não me vou alargar em todos eles, gostava de salientar alguns que são particularmente relevantes neste contexto. Como é óbvio, o primeiro de todos, em 1992, com a adoção da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CBD, foi crucial para a conservação da biodiversidade. Depois, em 2000, salienta-se a criação da Iniciativa Internacional para os Polinizadores, que também foi extremamente importante, fundamentalmente para, mais tarde, em 2016, alavancar ou permitir o desenvolvimento de uma avaliação temática através do IPBES sobre os polinizadores, a polinização e a produção de alimentos a nível global. Paralelamente, cria-se a Aliança Promote Pollinators, e mais daqui a pouco já vos menciono, porque aqui isto é importante, mas é uma aliança internacional que junta vários países na discussão para a importância dos polinizadores e para alavancar ações concretas para a sua conservação.
tenho que tirar aqui a janela, desculpem. Mais tarde salienta-se a nível europeu o lançamento da Iniciativa Europeia para os Polinizadores, foi muito importante para definir prioridades a nível europeu e, precisamente alavancado por isto, entre 2021 e 2025, desenvolve-se o esquema europeu de monitorização de polinizadores através de múltiplas fases, com uma primeira proposta que foi avaliada no terreno com uma parceria europeia com teste de várias metodologias e depois uma segunda versão que veio a ser orientadora mais tarde para a adoção do regulamento do restauro da natureza, já falarei. Em 2023 revê-se a Iniciativa Europeia para os Polinizadores, com o novo Pacto para os Polinizadores, e também neste momento se começam a lançar grandes projetos europeus, todos eles complementares e fundamentais na capacitação taxonómica e no apoio à gestão de habitats prioritários, eles próprios já pensando na implementação do esquema europeu de monitorização dos polinizadores. E, mais importante a nível internacional, neste caso a nível europeu, a adoção do regulamento em 2024 do restauro da natureza, que desenha em particular um artigo para o restauro das populações de polinizadores, exigindo a sua monitorização e reversão do declínio. A nível nacional, existem também muitos avanços, principalmente nos últimos 8, 10 anos. A conservação da biodiversidade entra nas agendas temáticas nacionais em 1998, mas muito importante realçar é, já em 2019 e mais tarde em 2021, o lançamento de iniciativas de ciência cidadã, já com intenção de monitorização de grupos-alvo importantes, em 2019 com o lançamento dos Censos de Borboletas de Portugal e em 2021 com a rede de estações de borboletas noturnas, já integradas no esquema europeu de monitorização de borboletas, ou seja, já integradas num contexto global. O reconhecimento dos polinizadores é feito com a resolução da Assembleia da República já em 2021, que realça a necessidade de adotar medidas para a conservação dos polinizadores e dos seus habitats. E, apesar de não ser um evento formal, em 2022 ocorre também uma série de workshops participativos com base na teoria da mudança, promovidos pela Aliança Promote Pollinators, à qual Portugal aderiu 2 anos antes, e que servem, na realidade, como fundação para o plano de ação que apresentamos hoje. Gostava também de salientar 2 outros eventos muito importantes, são eles a criação do primeiro livro vermelho de invertebrados de Portugal, que já inclui, apesar de poucas espécies, mas já inclui espécies de Portugal, e a produção do Cadastro Nacional de Valores Naturais, que esteve em consulta pública em 2025 e que vai ser extremamente importante como veículo legal para a proteção de espécies que estão em risco de extinção em Portugal. E muito importante a nível nacional, pois em outubro de 2024 o início do processo da elaboração do plano do restauro, desculpem, às vezes tenho que mover aqui a janela, o início do processo de elaboração do Plano Nacional de Restauro da Natureza, com a criação do grupo de trabalho e que inicia formalmente depois com as primeiras reuniões em 2025. É neste momento também que Portugal tem a oportunidade de participar entre 24 e 26 em todos os projetos europeus que foram alavancados a nível europeu, tem a possibilidade de participar em ações de formação avançada para aumentar aquilo que é a nossa capacitação taxonómica e poder levar a bom porto a monitorização dos nossos polinizadores. Neste contexto, em 2023 é financiado o projeto de polinização para o desenvolvimento do plano de ação. O projeto tem muito mais objetivos para além do plano de ação. Ao longo do dia vão ver, inclui também o desenvolvimento da proposta de programa de monitorização e ações de sensibilização e disseminação com produção de guias, etc. Mas este foi estruturante para aquilo que é a temática desta primeira sessão. O plano foi financiado pelo Fundo Ambiental a partir do Ministério do Ambiente e, efetivamente, encontra-se neste momento aprovado pelo Ministério do Ambiente e Energia
que realça este como um plano de convergência e corresponsabilização, onde as ações representam um passo na construção de um território mais equilibrado, produtivo, protegido e sustentável. O desenvolvimento do plano foi feito, como é óbvio, através de uma equipa de coordenação core. Gostaria de destacar aqui, falta-nos aqui uma pessoa que não pôde estar neste evento do projeto, a Helena Ceia, que eu gostaria de mencionar formalmente, mas esta equipa core só foi capaz de produzir este documento em parceria com todo um conjunto de entidades e cidadãos que participaram ativamente em todo o desenvolvimento do documento. O documento teve como princípios orientadores, efetivamente, a interdisciplinaridade, a participação ativa e a corresponsabilização, de forma a promover um documento que refletisse, efetivamente, uma perspectiva comum entre todos os participantes. Como visão, foi uma visão que foi sendo construída desde o início da criação da Polinet e também graças aos workshops da teoria da mudança, que nos permitiram efetivamente criar esta frase: um território nacional onde os polinizadores e os seus serviços dos ecossistemas são preservados e promovidos em todas as paisagens, independentemente da natureza da paisagem, e teve como princípios, como objetivos principais, para promover e consolidar o conhecimento científico, aplicar o conhecimento e promover práticas sustentáveis para a conservação dos polinizadores, mobilizar e capacitar a sociedade para a sua conservação, para uma participação ativa na sua conservação, e integrar de forma efetiva a conservação dos polinizadores nas políticas públicas, com financiamento dirigido para a implementação das suas ações. Veremos mais tarde, na apresentação do João, que estes objetivos principais se tornaram efetivamente pilares do plano de ação. O plano de ação, o processo foi na realidade coordenado pelo Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, em estreita articulação sempre com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e em parceria com a rede Polinet, que permitiu efetivamente toda a partilha de conhecimento e a co-construção entre múltiplos atores. Para criar este processo construtivo, nós criamos vários grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, como é óbvio, incluíam uma equipa de coordenação responsável pela estruturação, operacionalização dos trabalhos, moderação, compilação e análise da informação, etc. Mas continha também um grupo nuclear que esteve envolvido na validação das metodologias, na estruturação dos documentos, numa participação ativa em todos os processos, na priorização de ações, etc. Um grupo consultivo de acompanhamento dos trabalhos, também teve participação ativa em múltiplos processos, e depois a própria rede Polinet, cuja participação ativa foi promovida em todos os processos. Para isso, desenvolvemos múltiplas reuniões e múltiplos workshops participativos que nos permitiram criar esta rede de interações entre cerca de 68 entidades públicas e privadas, cidadãos, envolvendo cerca de 220 participantes em todo o processo. O projeto iniciou-se então em 2023, outubro de 2023. De outubro a abril tivemos a implementação de toda a equipa, e de abril a maio de 2024 definimos toda a metodologia de construção do plano, identificando as partes interessadas envolvidas, de investigadores, de decisores políticos, da administração central, regional e local, organizações não governamentais, o setor privado, cidadãos, etc. Como é óbvio, a Polinet facilitou todo este processo. Entre junho e julho definimos grupo de trabalho e foram constituídos formalmente grupos de trabalho, nomeadamente o grupo nuclear e o grupo consultivo. É durante este processo também que é testado todo um conjunto de metodologias de terreno que vamos ouvir falar depois pela Eva e pela Andreia na sessão 2 da manhã. E de setembro a fevereiro desenvolveram-se então as reuniões e os workshops participativos para a auscultação e recolha de contributos de todas as partes interessadas.
Entre fevereiro e março de 2025, a equipa de coordenação compilou toda a informação e elaborou uma primeira proposta de ações e medidas, uma listagem, uma listagem simples, eu diria simples, mas de simples teve muito pouco. Esta lista de ações e medidas seguiu para uma consulta pública dirigida em março de 2025, através do grupo nuclear e do grupo consultivo, do qual recebeu inúmeras contribuições, que foram todas acomodadas num documento que foi desenvolvido entre abril e julho de 2025, elaborando-se assim uma proposta detalhada do plano de ação em articulação com o ICNF. Em setembro de 2025, houve uma consulta dirigida, desenvolvida pelo Ministério do Ambiente ao Ministério da Agricultura, uma vez que muitas das ações envolvidas se sobrepõem também com o Ministério da Agricultura, e após a incorporação dos comentários recebidos, foi preparado o documento final, que seguiu para consulta pública entre outubro e novembro de 2025, permitindo à sociedade civil uma auscultação à sociedade civil, da qual recebemos 162 contribuições e uma aceitação maioritária daquilo que era proposto. Por último, em 31 de março de 2026, é aprovado formalmente o Plano Polinizadores em Ação, Plano de Ação, Plano para a Conservação e Sustentabilidade dos Polinizadores em Portugal, pelo Ministério do Ambiente e Energia, com uma dotação financeira de 2 milhões de euros para 2026 e 2027, fundamentalmente, como já mencionaram, para a implementação de ações prioritárias indicadas como críticas no plano de ação, e estas vão desde a monitorização até à disseminação, a sensibilização. Dito isto, eu passo a palavra ao João, cedi-me 2 minutos e paro a minha partilha. Silvia, vou partilhar então, para ver se já fica em ecrã inteiro. Ok, isto já estão a ver, correto? Passamos então agora à apresentação do Polinizador em Ação propriamente dita, em particular das suas ações e medidas, e dizer-vos que o plano sempre foi pensado desde o início para uma abrangência territorial de todo o território nacional, incluindo Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, tiveram já a noção da própria visão do próprio plano, inclui e abrange todos os tipos de paisagem, natural e seminatural, agrícola, florestal e urbana, e por isso é pensado para todo o território, não excluindo nenhum tipo de habitat. Foi pensado também com uma abrangência e uma vigência de 10 anos, com uma avaliação intercalar 2030, o início da vigência em 2025, num otimismo, apesar da aprovação ter sido apenas em 2026, mas a ideia é manter todos os outros momentos, uma primeira avaliação intercalar em 2030, tanto que coincide também com o primeiro relatório que tem que ser efetuado a nível do programa de monitorização, para tentarmos perceber já quais é que são as primeiras tendências das populações polinizadoras em Portugal, e depois uma avaliação final a 2035. O plano em si, então, depois de tentativamente acomodar todos os contributos que foram sendo dados pelos participantes nos workshops participativos, tem então 3 eixos temáticos associados aos objetivos que já foram apresentados pela Sílvia: investigação e conhecimento, práticas de gestão e sensibilização à ecoliteracia, alicerçados por um eixo transversal de governança. Num total de 30 ações e 116 medidas. Os objetivos são aqueles que a Silvia já mencionou, não vou perder muito tempo. No investigação e conhecimento, promover e consolidar o conhecimento científico, nunca esquecendo a parte da monitorização e a parte da inovação em torno dos polinizadores e dos seus habitats. As práticas de gestão, no que diz respeito ao eixo das práticas de gestão, a aplicação do próprio conhecimento e promoção de práticas sustentáveis, muito
alicerçados na visão que é criar paisagens multifuncionais que sejam favoráveis aos polinizadores. Um eixo muito importante também de sensibilização é a ecoliteracia, em que conseguimos mobilizar e capacitar a sociedade através da educação, da comunicação da ciência e de uma participação ativa de todos para a conservação dos polinizadores. E depois aquilo que nós achamos que é fulcral, que é um eixo, então, transversal de governança relacionado com as políticas públicas e o financiamento necessário à implementação de todo o plano de ação. Aquilo que vocês estão a ver aqui, quer na apresentação da Sílvia, quer na minha apresentação, todos estes slides têm muito por base aquilo que é o resumo para as partes interessadas que foi feito em acompanhamento do próprio documento do plano de ação, e por isso aquilo que vos vou mostrar a partir de agora é um bocadinho como é que foi pensado o plano de ação. Todas as ações e medidas têm o objetivo a atingir, têm uma respectiva justificação técnica e depois cada ação tem um conjunto de medidas associadas, onde se indica também o nível de prioridades, onde foram definidos, tivemos até algumas discussões internas sobre quantos níveis devíamos ter, porque quando olhávamos para as ações, olhávamos para elas e acreditávamos todas tinham uma prioridade bastante elevada, mas tivemos que depois criar este ranking de priorização entre médio, elevado, muito elevado e crítico, e depois para cada medida são apresentadas as metas e os prazos, garantindo totalmente sempre a coerência com os objetivos estratégicos do plano de ação. Tudo isto depois fez sentido, tivemos aqui também tentativa de articulação, muitas das ações estão ligadas entre si. Este é o diagrama conceptual das ações de polinizadores em ação. As cores que vocês veem são os vários eixos temáticos. A verde tem o eixo temático 1 de investigação e conhecimento. A amarelo tem o eixo temático 2 de práticas e gestão. A azul tem o eixo temático de disseminação e ecodemocracia. E depois o eixo transversal de governança na base. Apresento-vos agora, vamos se calhar uma avaliação de eixo a eixo. Vamos dar aqui destaque em particular às ações que foram consideradas como críticas, algumas delas que já foram mencionadas quer pela Sílvia, quer pelo João Pargana, e depois iremos sempre destacar uma ação extra em cada um dos eixos que achamos também são bastante relevantes para que o plano possa ir a bom porto. Começando então pelo eixo de investigação de conhecimento, ele constitui todo o pilar científico e técnico. A ideia é mobilizarmos todo o conhecimento fundamental para a conservação dos polinizadores dos serviços de ecossistemas, onde elencamos 8 ações: aumentar o conhecimento fundamental sobre os polinizadores e polinização, promover a investigação aplicada sobre os polinizadores e polinização, e depois as 2 ações críticas: aumentar a capacitação e conhecimento taxonómico sobre polinizadores. Algumas delas estão a ser também já alavancadas e alicerçadas em alguns projetos europeus que têm ajudado muito nesse aspecto. E depois monitorizar e avaliar os polinizadores de Portugal, que está também associado e que foi publicado no âmbito da polinização, o próprio programa de monitorização para os polinizadores. Depois, a ação número 5, aumentar o conhecimento sobre a conservação das espécies polinizadores. A ação número 6, aumentar o conhecimento sobre as ameaças, em específico no contexto territorial português. O número 7, desenvolver a investigação sobre os polinizadores domesticados. E o número 8, desenvolver um repositório de dados abertos. E aquilo que vou falar aqui é o exemplo, então, vamos começar, eu vou-vos dar o exemplo para as ações críticas. Na ação número 3, de aumentar a capacitação de conhecimento taxonómico dos polinizadores. No resumo, para as partes interessadas, tem então o objetivo desta ação, a respectiva justificação e o elencar também, não disse isso anteriormente, das entidades que nós achamos que devem ser responsáveis pela implementação de cada uma das ações. No que diz respeito à ação número 3, então, de aumentar a capacitação e conhecimento taxonómico sobre os polinizadores, temos 4 medidas: aumentar a capacitação taxonómica a nível nacional, melhorar o conhecimento sobre a taxonomia dos polinizadores, melhorar as coleções de referência nacionais e criar coleções de referências a nível local e regional. A primeira parte vai ser falada um bocadinho hoje, no âmbito que foi desenvolvido, como a Sílvia já disse, no âmbito do Grupo de Trabalho das Coleções Biológicas e alicerçado no projeto Arcade. E a medida 3.4, desenvolver e reforçar ferramentas de identificação de polinizadores. Vão ouvir também falar um bocadinho sobre isso hoje, com uma das apresentações da sessão da tarde. Para cada uma das ações, como eu vos disse anteriormente, temos um conjunto de metas com um prazo que achamos que é realista
nas quais achamos que cada uma das metas deve ser atingida. Temos aqui alguns números que, eventualmente, para alguns de vós poderão ser considerados como bastante otimistas, nomeadamente, por exemplo, pelo menos de 15 novos taxonomistas ou para-taxonomistas profissionalizados até 2030. Achamos que é fundamental para que o próprio programa de utilização seja levado a bom porto que isso aconteça, e não vou perder com as restantes metas, trago-vos aqui apenas como exemplo. No que diz respeito à Summary 4, está relacionado então com monitorizar e avaliar os utilizadores de Portugal. A 4.1 já vamos ouvir falar daqui um bocadinho, que é implementar o programa de monitorização de utilizadores de Portugal. O 4.2 já ouvimos falar também pela Sílvia, mas achamos que é fundamental reforçar os programas de monitorização de ciência cidadã que já estão aí a decorrer em Portugal, nomeadamente os Centros de Borboletas Portugal e a rede de estações de borboletas noturnas. E o 4.3 decorre, esta medida 4.3 decorre inevitavelmente dos outros dois, que é sermos capazes de calcular tendências populacionais sobre as espécies de polinizadores que nós temos em Portugal. Ainda no eixo número 1, a nossa ideia é desenvolver um repositório de dados abertos que interligue não só todos os dados científicos, um repositório de dados que de todo o programa de monitorização das iniciativas de ciência cidadã, mas que também inclua uma componente, uma interface pública com materiais educativos e de recursos taxonómicos, que nós, em honra também daquilo que já existe a nível europeu, que é a Pollinator Academy, que é uma versão da Pollinator Academy para Portugal. Tudo isto possa ter também uma face pública onde nós consigamos ter também uma interface de monitorização das próprias medidas e do avançar das próprias medidas do próprio plano de ação que está associado ao eixo de governança. No que diz respeito às práticas e gestão, este constitui todo o pilar de transformação do nosso território, onde podemos entregar todo o conhecimento do eixo 1 e promover então uma transição para paisagens multifuncionais que conciliem a conservação dos polinizadores com o desenvolvimento sustentável. E temos desde proteger os polinizadores e promover a sua conservação nas áreas classificadas, mais relacionadas com os objetivos do próprio Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e depois, com medidas críticas, desenvolver ações de restauro da natureza com tempo dos polinizadores, muito alicerçado também naquilo que vão haver de seguida no Plano Nacional de Restauro da Natureza, e depois a ação 11, implementar boas práticas para os polinizadores nos setores agrícola e florestal. Não esquecendo depois a importância das áreas urbanas e o papel que podem ter na conservação dos polinizadores, outros setores da sociedade, depois ações relacionadas com a promoção de produção de espécies autóctones ricas em néctar e pólen, olharmos para o nosso território e termos um ordenamento de território que seja pensado em prol dos polinizadores e também ações que melhorem a gestão e a saúde dos polinizadores domesticados. No que diz respeito à ação número 10, no desenvolvimento de ações de restauro que contemplem os polinizadores, achando que é crítico a nível de medidas recuperar e manter habitats críticos para a conservação destes organismos, que incluamos medidas específicas da conservação e promoção dos polinizadores em tudo que sejam projetos de restauro da natureza, que haja a promoção da regeneração natural e o uso de plantas e misturas de sementes autóctones adequadas a cada um dos contextos regionais e que tenhamos a capacidade de usar indicadores de diversidade e abundância de polinizadores na monitorização e avaliação de sucesso de projetos de restauro ecológico. No que diz respeito à ação número 11, destaco aqui algumas das medidas da implementação de boas práticas nos setores agrícolas e florestal. Achamos que é extremamente importante o desenvolvimento de guias de boas práticas para estes setores, que tenhamos a capacidade de implementar e manter infraestruturas ecológicas em pelo menos 10% das áreas agrícolas e florestais, no seguimento de alguma das ações que já estão em curso, mas decidimos aumentar um bocadinho a percentagem diária para os polinizadores nestas tipologias de habitat. Tínhamos a capacidade de implementar práticas agroecológicas que fomentam o mosaico da gestão do solo e diversificação das culturas agrícolas, entre outras, onde se inclui também a promoção e redução e uso sustentável de pesticidas e fertilizantes para reduzir o seu impacto nos polinizadores, e tínhamos a capacidade de monitorizar a diversidade dos polinizadores nestas áreas para avaliar o impacto das práticas que são adotadas nas áreas agrícolas e florestais. Achamos também importante destacar, apesar de não ter sido considerado como ação crítica, melhorar a gestão e a saúde dos polinizadores domesticados, nomeadamente atualizar os guias de boas práticas apícolas disponíveis, o desenvolvimento de soluções técnicas centralizadas de partilhar informação sobre a atividade apícola e de atividades que possam impactá-la, e promovermos o uso de espécies autóctones de polinizadores domesticados. Foram aquelas medidas que achamos importantes na âmbito da ação 16. No eixo número 3, relacionado com a sensibilização à ecoliteracia, é o pilar central de transferência de conhecimento e envolvimento da sociedade civil,
onde achamos que é crítico promover o ensino formal sobre polinizadores e polinização. É crítico sensibilizar os cidadãos para a importância dos polinizadores e a polinização, mas também é muito importante melhorar a comunicação e transferência de conhecimento entre a comunidade científica e a sociedade, capacitar e sensibilizar o setor produtivo para a ação em benefício dos polinizadores, sensibilizar e capacitar os atores envolvidos na gestão de áreas urbanas, de outros setores da sociedade e promovermos a ciência cidadã para a recolha de informação sobre polinizadores. No âmbito da ação 17, promover o ensino formal sobre polinizadores de polinização, estamos a falar de um ensino formal a vários níveis, desde desenvolver kits educativos com atividades práticas para o ensino pré-escolar básico e secundário, desde reforçar conteúdos sobre polinizadores e polinização nos programas educativos do ensino básico e secundário, desde reabilitar conteúdos sobre polinizadores em unidades curriculares do ensino profissional e do ensino superior, desde incorporar conteúdos sobre polinizadores e biodiversidade nos cursos de formação inicial de professores, uma vez que eles podem ser agentes muito importantes são os agentes mais importantes para a transmissão de conhecimento para os mais jovens, capacitar os professores do ensino básico e secundário sobre polinizadores e polinização, através de ações de formação contínua, muitas delas já em curso, e formar a comunidade educativa para a biodiversidade de polinizadores e polinização. No que diz respeito à sensibilização dos cidadãos para a importância dos polinizadores e a polinização, temos um conjunto de medidas que, tendo em conta o avançar do tempo, eu se calhar não vou elencá-las todas, mas desde a criação de campanhas nacionais de sensibilização sobre a importância de polinizadores, foi muitas vezes mencionado no âmbito dos workshops participativos, a tal interface digital pública com recursos de divulgação sobre polinizadores, onde possa ser um local de agregação de tudo que existe em Portugal, desde promover a participação ativa de entidades de educação ambiental na sensibilização para a conservação dos polinizadores, no seguimento daquilo que é bastante efetuado hoje em dia. Integrar os polinizadores nos planos municipais de educação ambiental foi algo que foi também subejamente mencionado nos workshops participativos. Não queria também deixar de destacar no âmbito deste eixo que a importância de promover a ciência cidadã para a recolha de informação sobre polinizadores, nomeadamente aquilo que já falámos anteriormente, desenvolver e reforçar iniciativas de ciência cidadã e estimular a cocriação de projetos de ciência cidadã em comunidades locais, a uma escala mais pequena, mas que achamos que tem uma efetividade bastante maior em muitos casos. E depois entramos finalmente no eixo da governança, aquilo que é o pilar de planeamento estratégico, nomeadamente que assegure tudo que são as bases institucionais, políticas e financeiras para que o plano possa ser implementado no terreno. E sem financiamento estratégico e contínuo, muitas das ações que nós temos pensadas poderão cair, e por isso é logo a primeira ação deste eixo transversal, que consideramos que é crítica. Depois temos mais ações, desde adaptar e implementar programas e políticas existentes à conservação de polinizadores, avaliar e definir legislação para os polinizadores, rever e definir incentivos para a conservação dos polinizadores, rever e definir quadros de certificação e promover o planeamento estratégico e a cooperação a todos os níveis. Depois, como último eixo crítico, é garantir que há a capacidade de operacionalização do polinizador em ação e, por isso, é fundamental que haja toda uma estrutura por trás que possa colocar o plano em marcha. Vamos à ação 24, a nível de promover o financiamento estratégico, talvez a ação onde nós temos mais medidas, temos 10 medidas, desde dotar financeiramente o próprio Programa de Monitorização de Polinizadores de Portugal, desde financiar e criar a implementação de planos de conservação de espécies ameaçadas, desde criar linhas de financiamento para projetos de ciência cidadã, estabelecer financiamento a projetos de educação ambiental e sensibilização sobre os polinizadores, enfim, tudo que sejam o garantir que há capacidade financeira para colocar o plano em ação. Com uma série de metas, são imensas metas que nós elencamos no âmbito desta ação 24. No que diz respeito à ação 27, não é crítica, mas que achamos que foi sempre nos workshops participativos dedicados ao setor agrícola e florestal a importância de rever e definir incentivos para a conservação de polinizadores, nomeadamente criar incentivos financeiros atrativos para que os agricultores implementem práticas favoráveis aos polinizadores, para que os produtores florestais implementem medidas favoráveis aos polinizadores e para que o próprio setor empresarial adopte práticas amigas dos polinizadores. E, por fim, o último, que é a operacionalização do próprio polinizador em ação, temos como uma medida criar um grupo de acompanhamento para a coordenação, monitorização e divulgação do próprio plano de ação. Como a Sílvia já disse anteriormente,
O próprio polinização não teve apenas como objetivo o desenvolvimento do plano para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores, vocês têm aqui a respectiva capa, teve também como objetivo fazer uma proposta de programa de utilização de polinizadores de Portugal, que já ouvi falar daqui a pouco, e também tivemos imensas ações de disseminação e divulgação, das quais destacamos, e foi mencionado também pelo João Pargana, o lançamento do Guia de Polinizadores de Portugal, o primeiro guia que inclui mais de 220 espécies em todo o território continental e também incluindo as espécies endémicas dos nossos territórios insulares. Como mensagem final desta intervenção, polinizadores dos serviços e ecossistemas sejam preservados e promovidos em todas as paisagens, garantindo então sustentabilidade ecológica, económica e social para as gerações atuais e futuras. E com isto termino esta intervenção e passo a palavra à Sofia Quaresma e ao Marcelo Silva, onde podemos ver então como é que os polinizadores estão a ser integrados no plano pessoal no plano local. Temos a Sofia connosco, sim. Para a Sofia começar, Sofia já passa a palavra. Eu vou colocar aqui no chat, para quem ainda não teve a oportunidade de ter acesso, os links para os documentos em PDF, quer do plano de ação, quer para o resumo para as partes interessadas, que são disponíveis nas páginas do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Está bem? Sim, Obrigado. todas as medidas e ações estão mais detalhadas no plano longo. Obrigada, João. Sofia, Bom tens a dia. palavra. Bom Eu dia. penso que já estão a ver a tela. Perfeito. Sim. Então, cabe-me a mim e ao Marcelo apresentar o Plano Nacional de Restauro no que diz respeito ao artigo 10º, que é então o artigo que se dedica às populações de polinizadores. Obrigada pelo convite para participarmos aqui nesta 5ª reunião anual. Conforme o João Pargana disse e também o Miguel Henriques, o Plano Nacional de Restauro é o documento major para a conservação da natureza para as próximas décadas, com metas muito concretas e neste tema dos polinizadores as metas estão muito bem definidas no artigo 10º. O índice e a ordem desta apresentação pode-vos parecer um pouco estranha, mas todos nós que trabalhamos na construção deste documento, todos nós que somos o ICNF, o Ministério da Agricultura, a Academia, o próprio grupo Polinização, portanto, este documento compila e integra os contributos de todas essas pessoas, todos nós trabalhamos de acordo com um modelo uniforme, que tem então esse índice, essa organização que poderá ser um pouco abstrata, mas que é um modelo transversal a todos os Estados-membros. E eu vou exatamente seguir esse modelo que corresponde ao índice do documento. No final da apresentação, nós iremos pôr aqui o link para o portal do Restauro. É um portal que tem já carregado todos os documentos de todos os artigos e que irão à consulta pública e depois colocarei aqui essa informação. Conforme a Sílvia começou por falar, quer na sua introdução, quer também ao longo da comunicação, eu penso que a contextualização que nós tivemos que fazer deu realce, obviamente, ao facto dos polinizadores assegurarem a reprodução de plantas silvestres e a produtividade agrícola. Pensamos que é a função que é mais concreta para grande parte das pessoas e todas as outras funções ecológicas e socioeconómicas decisivas e muitas são ainda muito abstratas, quer o valor per se deste grupo, como grupo biológico, como diversidade biológica, como contribuem para a resiliência dos ecossistemas, tudo isso está patente no documento, mas de facto são coisas muito óbvias para nós trabalharmos no tema, mas não são concretas para a população em geral. Todas estas funções económicas e socioeconómicas são realmente, traduzem-se em valor, em serviços dos ecossistemas, em muitos milhões de euros, mas o que nós sabemos, estas imagens são de uma infografia da Comissão muito batida, muito comum, e enfim, que nos diz que 1 em cada 3 abelhas, borboletas e moscas das flores está provado que estão em declínio e que depois 1 em cada 10 abelhas, borboletas estão ameaçadas de extinção. Portanto, sabendo nós que estas funções todas são funcionais para os ecossistemas
onde nós pertencemos, portanto, para os ecossistemas e para as pessoas, é muito grave termos noção destes números. E então, fez ontem 2 anos que a Comissão lançou o Regulamento do Restauro. É um regulamento extenso, com artigos dedicados a muitos ecossistemas e que define metas muito concretas para os polinizadores. Até 2030, portanto, até 2030, que é amanhã, os Estados-membros devem reverter o declínio e melhorar a diversidade. São estas as metas que estão impostas pela Comissão. E a partir de 2030 devemos todos alcançar uma tendência crescente. Portanto, é isto que está lá explícito. Para nenhum dos outros artigos surgiu mais informação desde 2024, exceto para os polinizadores. Portanto, passado mais ou menos um ano, a 19 de setembro de 2025, a Comissão lança um segundo regulamento que diz como é que vocês, Estados-membros, vão fazer essa monitorização, quer da diversidade, quer das populações, para que haja comparabilidade e uniformidade na recolha de dados. Portanto, há esta novidade relativamente ao artigo 10º, este segundo regulamento que a Comissão emana para todos os Estados-membros. E, portanto, nesse regulamento começam por definir-se os grupos-alvos que têm que ser monitorizados. No artigo 2º desse regulamento estão então os grupos-alvos, as abelhas selvagens, excluindo obviamente a abelha do mel, a superfamília Apoideia, a família dos cirfídeos, das moscas das flores, a superfamília Papilionoideia, das borboletas diurnas, e depois para as noturnas uma imensidão de heteróceros que está lá bem explanada quais é que são as famílias de borboletas noturnas. Portanto, Estados-membros, a monitorização é para fazer de acordo com o regulamento delegado e dentro do regulamento delegado os grupos-alvo a monitorizar são exatamente estes, é bastante explícito. Relativamente às ameaças, portanto, lá está, eu estou a seguir o índice do modelo uniforme que a Comissão emanou para fazermos os planos nacionais, também já foram aqui abordadas, são ameaças que todos nós conhecemos, as alterações no uso do solo e perda de habitat, que ao fim e ao cabo se traduziram numa paisagem extremamente simples e desinteressante e não funcional para os polinizadores, é o que temos hoje em dia, não é uma paisagem funcional para a maior parte dos grupos, nem interessante, nem viável. As alterações climáticas, cada vez mais eventos extremos que comprometem a fenologia das plantas das quais eles dependem, e enfim, cada vez mais eventos mais extremos e mais eventos, o uso indevido de pesticidas e de fertilizantes, e ainda este setor que, enfim, que é gigante e chegam constantemente coisas novas, que no caso dos polinizadores também são ameaçadoras. Aqui pelas ameaças, eu acho que fica logo patente que era impossível escrever as medidas para este artigo 10º, e aliás é mais uma imposição dos regulamentos, sem haver uma articulação com os outros artigos. Isto também é uma particularidade bastante exigente, porque, por exemplo, os colegas que redigiram o documento dos ecossistemas florestais, por exemplo, estão a ajuizar medidas para os ecossistemas florestais sem terem que pensar se essas medidas estão articuladas com a agricultura, com os polinizadores, com os ecossistemas urbanos, com os ecossistemas marinhos. E, portanto, no caso dos polinizadores, este raciocínio tem que estar patente e tem que estar patente de forma contínua. Obviamente que aqui tem que haver medidas em articulação com os ecossistemas agrícolas, o artigo 11º. Obviamente que aqui na simplificação estrutural da paisagem tem que haver medidas que articulem com os ecossistemas florestais, o artigo 12º, e, portanto, é uma particularidade que torna este artigo bastante exigente e, enfim, e daí ser muito importante a fase que se segue da consulta pública às medidas que este grupo de trabalho, que é enorme e que nós representamos, gizou. Então, o modelo uniforme pede, Estados-membros, como é que estão as populações polinizadoras nos vossos países? E então, esta foi a primeira nossa grande tarefa, foi perceber onde é que estão esses dados e a partir de que dados é que nós íamos estabelecer a avaliação nacional. Foi muito importante a contribuição dos Censos de Borboletas de Portugal, EVA e também o Helder poderão alterar estes números, que eu poderei não tê-los aqui de forma atual. O Helder coordena também a rede de estações de borboletas noturnas, portanto, dois projetos dos quais verteram muitos dados importantes para a avaliação do Estado Nacional.
Obviamente a lista vermelha, que, enfim, tem números muito pequenos para aquilo que nós gostaríamos, mas é um documento muito importante, como também já foi referido, e depois as listas vermelhas europeias, que existem para as abelhas, para os sirfídeos e para as borboletas diurnas. Portanto, nós reunimos todos estes documentos e tudo aquilo que fomos solicitando e que nos foi cedido e estabelecemos um grau de confiança que é moderado a baixo para borboletas diurnas e noturnas e baixo para abelhas e sirfídeos. Eu queria aqui relevar que nós não temos aqui escrita a palavra baixo graças a 2 projetos de ciência cidadã e que lhe devemos dar o devido valor, ok? Porque se não fossem estes 2 projetos de ciência cidadã, este grau era baixo. Nós tínhamos um grau de conhecimento baixo para todos os grupos. Então, afunilando esta avaliação para a região autónoma, com contributos, obviamente, dos colegas das secretarias de Estado e das academias regionais, o grau de confiança a que chegamos é igualmente baixo, ok? Enfim, provavelmente faltam aqui projetos, mas foram aqueles que nos foram elencados e aos quais tivemos acesso, portanto, a perspectiva não é nada animadora. E a parte seguinte do modelo uniforme pede-nos, então, por favor, países, priorizem os vossos critérios para ecossistemas. Quais são os vossos critérios para priorizar ecossistemas? Bem, nós partimos de um conhecimento dos habitats prioritários muito insuficiente em Portugal para estabelecer essas prioridades. E reconhecemos todos que só a implementação dos programas de monitorização vão permitir selecionar as áreas a restaurar com o devido conhecimento. Ainda assim, é preciso preencher um modelo uniforme e recorremos ao nosso maior bom senso entre todos e àquilo que nos parece óbvio. Por exemplo, o caráter insular e os endemismos presentes nas regiões autónomas fazem, obviamente, delas regiões prioritárias de conservação. Obviamente que as espécies que estão avaliadas de risco de extinção nas listas vermelhas também têm que ser espécies consideradas prioritárias para o restauro. E depois tudo aquilo que nós consideramos que é uma abordagem básica em qualquer estratégia de biologia da conservação. A presença atual ou potencial de habitats favoráveis, esses habitats têm que ser priorizados, têm que ser poupados, digamos assim. Perceber qual é o grau de degradação e fragmentação desses locais. A importância funcional das áreas na conectividade, já que a paisagem está tão fragmentada e tão simplificada, a sobreposição com as áreas classificadas e com zonas agrícolas ou florestais onde o restauro possa gerar benefícios múltiplos e a viabilidade técnica e socioeconómica, porque temos que considerar exatamente aquilo que temos no território e se é possível implementar aquilo que achamos que é prioritário. As lacunas e limitações também já são conhecidas de todos e estão elencadas no plano de ação. Estas 2 lacunas e limitações são pesadíssimas, não é? Enfim, temos que as colmatar rapidamente, daí a implementação a muito curto prazo e já financiada do plano de monitorização. A questão da insuficiência e da fragmentação do financiamento, mas enfim, temos o que temos para já via fundo ambiental. A desigualdade territorial, havendo, por exemplo, muitos dados de borboletas noturnas e diurnas de projetos de ciência cidadã, é um conhecimento que está litoralizado, se é que esta palavra existe, portanto não há uma igualdade de dados no território. No caso das ilhas também se verifica, por exemplo, na região autónoma dos Açores, que grande parte da informação está na Ilha Terceira, portanto não há só a desigualdade territorial no continente. Avançando, as especificidades ecológicas das regiões ultraperiféricas, eu arriscava-me a dizer ultraespecificidades das regiões ultraperiféricas, não é? Porque realmente a nível europeu é uma situação única. O conhecimento funcional e socioeconómico do papel dos polinizadores, as limitações de natureza territorial e institucional, esta é uma grande limitação que nós vamos ter, não é? Temos que fazer isto tudo num país onde a percentagem de propriedade rústica é elevadíssima, enfim, e portanto daí também que a priorização dos ecossistemas tem que integrar sempre esta premissa e as interações com todo este mundo que nos vai chegando, enfim, que por exemplo nos Açores já há evidências de alterações de planta polinizador e talvez também a Pierre Volastoni se tenha extinto devido a consequências quer diretas, quer indiretas, portanto não estamos a falar
no vazio, nem sem exemplos concretos. Então, nós chegámos a um diagnóstico nacional, mais uma vez reitero que, de acordo com toda a informação que nos foi disponibilizada e reunida por este enorme grupo de trabalho, esta é uma lista, obviamente, incompleta e, felizmente, em constante atualização, que significa que há pessoas a trabalhar neste tema. 747 abelhas, 223 cirfídeos, 146 borboletas diurnas e 1036 noturnas, por causa do grande filtro de famílias que o ato delegado faz relativamente ao que vai ser monitorizado, ok? Portanto, elas são muito mais em Portugal, mas este é o filtro com base nas famílias do ato delegado. Portanto, apesar do aumento significativo do número de espécies conhecidas nas últimas décadas, o que nós temos são lacunas substanciais quanto à sua distribuição, abundância e estatuto de conservação. Isso está aqui vertido no meu último slide. Este é então o resultado do slide anterior, a distribuição, as tendências, as percentagens avaliadas no livro vermelho e a monitorização. Esta sim é uma base de trabalho que eu diria tão avassaladora quanto motivadora. As distribuições são quase todas desconhecidas, está documentada para as diurnas, ok? A palavra desconhecida surge nas tendências populacionais de todos os grupos, apesar das borboletas, os 5 anos dos censos já permitirem algumas tendências, volto a relevar o papel da ciência cidadã neste trabalho. A percentagem de espécies avaliada, sabemos obviamente que é baixa, porque partiu de um conjunto baixo, mas foi o possível. E a monitorização, vou novamente aqui a relevância da importância dos projetos de ciência cidadã para a monitorização. E, portanto, é este o diagnóstico nacional. Passo a palavra agora ao Marcelo. Bom dia a todos. Então, com base neste diagnóstico, passamos à fase seguinte do nosso plano, que foi então a concretização e a elaboração de medidas de restauro. Nós elaborámos 19 medidas com o âmbito nacional, ou seja, aplicadas ao continente, Açores e Madeira, e depois mais algumas medidas específicas das nossas regiões autónomas, 6 para a Madeira e 3 para os Açores, o que dá um total de 28 medidas elaboradas no plano de restauro, só relativas ao artigo 10º. Portanto, quando elas forem reportadas à Comissão, vão ser reportadas sem nenhum artigo definido, ou seja, as medidas vão ser as medidas do plano de restauro, não vão ser as medidas do plano do artigo 10º, do artigo 11º, mas o grupo de trabalho que trabalhou no artigo 10º elaborou 28 dessas medidas. Ainda vai haver aqui também um trabalho de conciliação com outros artigos para casamento de medidas e certamente outros artigos que terão outro tipo de medidas que serão que dirão também respeito aos polinizadores, mas estas são aquelas que foram propostas pelo artigo 10º. Dessas, vou só falar das 19 que foram propostas para nível nacional, ou seja, que são aplicadas no continente, e nós dividimos-las aqui em categorias. Portanto, temos algumas medidas de investigação para aumentar o conhecimento. Essas medidas são uma aglomeração das várias medidas que estão elencadas no eixo 1 do plano de ação. Temos a recuperação e aproveitamento de áreas degradadas, ou seja, áreas que foram completamente destruídas, quer por incêndios, quer por catástrofes naturais, como vimos este ano no Christine, como, por exemplo, pedreiras. Nós, então, a intenção com esta medida é efetivamente conseguirmos, quando vamos recuperar essas áreas, recuperá-las de forma a que possam ser favoráveis às populações de polinizadores. Estas medidas encaixam todas na medida 10.2 do Plano de Ação. Portanto, o Plano de Ação estabelece uma medida que é para a recuperação de áreas degradadas e nós subdividimos essa medida do Plano de Ação nestas várias medidas do nosso Plano Nacional de Restauro. Como já falaram, também
é imperativo fazermos alterações nas práticas agrícolas e florestais, o uso de pesticidas, a utilização de certas práticas, por exemplo, plantação de canteiros biodiversos, manutenção de madeiras mortas. É muito importante tentarmos implementar essas medidas também, e isso está explanado, então, neste grupo do Plano de Restauro, nestas 4 medidas do Plano de Restauro, que dão cumprimento à ação 11 do Plano de Ação. Os meios urbanos, para quem não sabe, há um capítulo próprio, um artigo próprio do Plano de Restauro que é só para meios urbanos, para o restauro de meios urbanos, e nós dentro desses meios queremos também implementar medidas que potenciem os polinizadores nesses meios, e isto desde a utilização dos espaços verdes urbanos até também instrumentos de ordenamento do território, para tentarmos efetivamente mudar aqui um bocadinho o paradigma. Estas ações relativamente aos meios urbanos estão explanados na ação 12 do Plano de Ação também. Uma questão que se coloca é: ok, nós queremos fazer isto tudo e temos plantas, temos sítios que produzam plantas que possam alimentar este plano de restauro. A nossa conclusão foi que não. Neste momento não há capacidade de termos plantas herbáceas, arbustivas. A maior parte dos viveiros que temos em Portugal tem uma base exclusivamente florestal e muitas vezes nem sequer com espécies autóctones. Portanto, um dos nossos objetivos é tentarmos trabalhar na criação de mais viveiros, ou então na adaptação de viveiros privados que já existem para a produção de plantas autóctones. Portanto, a nossa ideia é, a curto prazo, tentar potenciar a produção de plantas autóctones em viveiros já existentes de caráter privado, e a médio e longo prazo conseguirmos então criar novos viveiros públicos que possam depois alimentar estas ações de restauro. As espécies invasoras são também um problema, como já foi falado. Uma das questões que se coloca neste momento é, por exemplo, usamos armadilhas não seletivas para a captura de vespa asiática, e, por exemplo, nessas armadilhas cai lá tudo, sejam invasoras, sejam nativas, e o que leva a uma elevada mortalidade das nossas espécies nativas. Apesar de não vir diretamente explícito no plano de ação medidas relativamente às invasoras, nós queremos que essas medidas constem também no Plano Nacional de Restauro. E depois, apesar de não ser o foco deste plano, este plano, este regulamento da União Europeia diz respeito a restauro de habitats. No entanto, nós achamos que era impossível fazer esse restauro sem haver uma sensibilização, e achamos que então fazia sentido, todo sentido, haverem medidas de sensibilização no nosso plano. Temos aqui duas. Ou seja, a promoção de ações de formação e a produção de material de divulgação, e para vários tipos de público, ou seja, nunca pode ser uniforme, e estas medidas resumem o eixo 3 do plano de ação. Agora sim, Sofia. Pronto, eu não vou falar muito do plano de monitorização, porque isso será falado mais à frente. No entanto, está de acordo então com o regulamento delegado. Foi transposto para Portugal pelo PT-POMS, que já aqui foi falado, e como já vimos, a implementação deste plano é fundamental para termos maior conhecimento das nossas espécies, para conseguirmos perceber como é que as nossas medidas estão a ter sucesso, o que é que podemos implementar mais, quais é que são aquelas que não estão a ter sucesso e que vão ter que ser revistas, porque este plano vai ter que ser revisto periodicamente. Isto é um pontapé de saída, digamos. E é importante
a monitorização dar-nos feedback sobre estas medidas para saber aquilo que podemos continuar a fazer ou aquilo que temos que alterar. E a Sofia há bocado falou das áreas prioritárias. Nós elegemos-las com conhecimento bastante ad hoc. Nós não temos conhecimento de que espécies é que dependem de que habitats. Temos muito desconhecimento sobre interações plantas-espécies, temos muito pouco conhecimento sobre a área de distribuição. Portanto, a monitorização vai ser fundamental para nós conseguirmos efetivamente atribuir áreas prioritárias e não uma coisa muito vaga, como temos agora, muito abstrata, mas áreas concretas, sítios específicos que sabemos que ali temos que intervir. Portanto, este é o nosso Plano Nacional de Restauro. Depois, no fim, penso que haverá tempo para algumas questões. E, como a Sofia disse, ele irá entrar em consulta pública nos próximos tempos e contamos com a vossa colaboração para nos ajudar a melhorar ainda mais este plano. Muito obrigada, a Sofia e Marcelo. Foi um excelente enquadramento dos polinizadores naquilo que é o Plano Nacional de Restauro da Natureza e como forma de... acho que é algo que eu posso dizer antes de abrir a discussão. Eu gostava de dizer publicamente que acabamos de cumprir a primeira medida do plano de ação antes do tempo proposto, a medida 25.1, que efetivamente dizia assegurar a integração das medidas do plano de ação no Plano Nacional de Restauro, e foi muito evidente na forma como isto está a ser feito, como é um trabalho de continuidade e de co-construção também, não deixa de ser. Dito isto, abrimos a sessão para questões. Peço efetivamente à Sofia e ao Marcelo para partilharem os links no chat quando vos for oportuno, porque agora vamos começar a discussão, mas não esquecer de partilhar os links diretos para a informação. E abrimos as questões. Pedimos que coloquem a mão no ar. Quem desejar intervir, também podem fazer as questões no chat. Silvia, se houver depois 30 segundos no fim da discussão e não querendo estar a abusar do tempo da apresentação, depois gostaria ainda de fazer um comentário. Se achares relevante, Eu acho podes que pode ser fazer feito já. agora. Eu acho que sim. Sim. Deixem-me cá mostrar-vos só aqui uma... Pronto. Não sei se estão a ver aqui o ecrã. Está em processo de... Eu ainda não o vejo agora. Sim. Pronto, eu peço desculpa porque, enfim, eu acho que é muito importante mostrar-vos aqui o site do Portal do Restauro, onde estão aqui todos os artigos. Portanto, o que nós tivemos a apresentar-vos está aqui, existe para download. São estes documentos que vão entrar agora em consulta pública muito em breve. É muito, muito importante a participação de todos para que estes documentos sejam mais robustos e concordantes com aquilo que quem não participou ou quem não teve tempo de participar oportunamente possa ter aqui patente as suas prioridades. E como o Marcelo disse, porque eu acho que é uma coisa que não é muito concreta, tudo isto vai ser reportado em conjunto. Portanto, o que vai ser reportado à Comissão não são as nossas medidas, nem as medidas do artigo 5º. É um documento que vai ter que articular todas estas medidas, ok? Isto era o meu primeiro comentário. Depois... Posso só interromper? Peço desculpa. Só aqui fazer um parênteses. Neste momento ainda só está divulgado o relatório de diagnóstico. Ainda não está apresentado o relatório com as medidas. Achamos que será divulgado em breve, mas pronto, ainda está dependente de aprovação política, penso eu, apesar das medidas já... Sim. Portanto, estas medidas que aqui vos apresentamos ainda não estão publicadas neste portal, pensamos que serão publicadas brevemente. Sim. Relativamente, só mais uma ressalva, relativamente aos viveiros que o Marcelo falou, já é um assunto onde convergem os artigos 11º, 12º, 4º, 8º e 9º. Ou seja, é uma medida transversal e urgente ao restauro que está subjacente a 5 artigos da Lei de Restauro. E daí haver já um compromisso da tutela num financiamento de 9 novos viveiros
que se chamam a Rede Nacional de Viveiros para o Restauro. Portanto, pode não estar muito patente esta articulação entre todos os artigos, mas tem sido um esforço grande de todos e da tutela também fazer esta articulação. Eram estes 2 parênteses e peço desculpa por ter ocupado este. Não, está ótimo, obrigada, Sofia. E, efetivamente, eu acho que é importante realçar que, efetivamente, um ponto que mencionaste logo no início da tua apresentação é que os polinizadores, no contexto da lei do restauro, estão apresentados de forma separada, mas eles dependem de todas as outras ações. E isto é muito difícil de articular, ou seja, coloca um desafio extra a todas as medidas associadas a estes organismos. Eu acho que isso é muito importante que fique patente. Dito isto, passo a Deixa-me só, palavra antes de passar à Eva, só ainda em relação a esse ponto, ainda bem que é assim, e que não sejam coisas estanques, e que agora haja um Claro, esforço para claro. que, ou seja, caso nos medidas únicas que tentem interligar tudo, só dar essa Claro. última nota, desculpa. Eva, tens a palavra. Pronto, a minha pergunta não é. Para já eu queria agradecer à Sofia e a todos pelas ótimas apresentações. E de facto a minha pergunta, pronto, estou muito ansiosa pela consulta pública do Plano Nacional de Restauro da Natureza. Ainda não há expectativas de Está quase, datas. quase. Está quase. Mas a minha pergunta, por acaso, tem a ver com o artigo 11º. Eu também já fiz esta pergunta várias vezes. Sim. Não sei se alguém aqui me pode ajudar. E com a escolha dos indicadores que vão avaliar o sucesso das medidas do restauro ecológico em áreas agrícolas. Uhum. E pronto, pelo que eu percebi, ainda não foi bem escolhido nenhum dos indicadores. Vamos esperar pela consulta pública ou... Pronto, a minha Sim. pergunta é essa. Já se sabe quais são os indicadores que vão ser escolhidos para avaliar o sucesso das medidas em áreas agrícolas? Assim, Miguel ou João, não sei se o Miguel está ao telefone, penso eu, mas eu posso responder. O João não sei se está aqui. Ok. Então, o Grupo de Trabalho dos Ecossistemas Florestais tinha uma base de 3 indicadores a monitorizar, uma obrigatoriedade, e poderia escolher só 2 indicadores. E no plano que tu vais ver em consulta pública, não houve essa escolha, estão lá os 3. Ok? Então, o que nós achamos é que após consulta pública eles já não vão sair. Ou seja, dentro do grupo de trabalho não foi possível escolher. As pessoas acham que são todos importantes ou há pessoas que acham que são mais importantes aqueles e então a equipa decidiu manter os 3 indicadores que têm obrigatoriedade. Podes só dizer quais é que são esses indicadores, só para ficar... Então, é o índice de borboleta dos prados, penso que é a madeira morta e o carbono no solo. Não, Sofia, Não, para são mim, as infraestruturas. Sofia, peço desculpa, estás a fazer confusão com os ecossistemas Os florestais. Estás a Sim, Diana, misturar, ajuda-me. sim. O índice de borboletas dos prados. As infraestruturas de alto valor ecológico e o Exato. carbono orgânico. Sim, eu faço São confusão entre estes os 3. agrícolas e os florestais, exato. Mas pronto, basicamente, o índice de borboletas dos prados não foi subtraído e à consulta pública irão os 3 indicadores. Ok, mas se forem escolhidos os 3, como é que isso se operacionaliza? Quer dizer que vamos Pronto, ter isso medidas dos agora 3? Sofia, está aqui a Diana, se calhar ela consegue explicar melhor. é isso que eu ia dizer. A Diana poderá falar sobre isso, apesar de, enfim. Diana, queres acrescentar algo? Sim, olá a todos, eu sou Diana Almeida, sou do ICNF e pertenço à equipa de coordenação. Em primeiro lugar, dar-vos os parabéns por esta iniciativa, que tenho estado a acompanhar, apesar de com a câmara desligada, porque atendo alguns telefonemas no meio, mas tenho estado a acompanhar as vossas intervenções. Espero, com a minha resposta, adiantar um bocadinho, mas também não foge muito àquilo que a Sofia já disse. Efetivamente, os colegas da agricultura decidiram que nesta fase não iriam selecionar, apesar de poderem selecionar 2 dos 3 indicadores, eles decidiram avançar com os 3 indicadores. Faço aqui a ressalva de que o que nós estamos também a produzir agora vai ser objeto de avaliação por parte da Comissão e, portanto, pese embora a consulta pública seja expectável que decorra nos próximos meses, haverá depois um período em que a Comissão tem cerca de quase um ano
menos, portanto, cerca de 6 meses, para nos dar resposta e fazer a avaliação daquilo que são os nossos contributos. No decorrer desse período, é também expectável que os grupos reúnam e consigam também fazer uma melhor preparação para aquilo que são os contributos por parte da Comissão. Neste momento, o que os colegas decidiram é precisamente pela importância que os três têm, pese embora não haja dados de partida para definir a baseline de cada um deles, os colegas decidiram que neste momento não se sentiam capacitados para excluir um. Portanto, e vão todos a seguir nesta fase. Pronto. Não adiantei muito mais, mas isto no fundo não se encerra na consulta pública, não é? Isto é um work in progress. O plano que nós vamos apresentar é quase como se fosse um primeiro draft, não é? Embora não o seja, mas ele vai certamente ser objeto de melhorias, irá sê-lo agora na fase em que nós estamos pelos contributos da Comissão de Acompanhamento, que está a avaliar esta primeira fase, a rede de conhecimento também está a dar os seus contributos. O plano também vai ser circulado pelas diferentes tutelas e iremos receber contributos nesse sentido. E também é muito importante dizer-vos aqui, não querendo me alargar, é que nós temos realmente um conjunto de obrigações que nos prendem a uma resposta do modelo uniforme. E, portanto, aquilo é de certa forma um modelo muito estanque, e depois o que nós iremos fazer para aplicar as nossas intenções com um enquadramento mais marcado e mais vinculado ao nosso território pode ir um bocadinho mais além. E, portanto, por isso é que os colegas também acabaram por decidir não excluir nenhum indicador. Ok, obrigada. Obrigada. Espero ter ajudado um pouquinho. Parece-me totalmente legítimo, efetivamente, manter. Mais alguma questão que está sendo colocada? Há uma questão no chat. Vou ter uma questão no chat mesmo agora. Ok. Irina? A Irina prefere, não quer tomar a palavra? Eu Já posso? não pode ligar a Está no câmara. local de trabalho, sem acesso a Ok, bom microfone. dia. Peço desculpa, estava a ler. Eu gostaria de fazer um projeto ou seja, a Irina, vou iniciar o meu segundo ano de mestrado em Comunicação de Ciência e gostaria de fazer um projeto de divulgação de medidas de apoio aos polinizadores aliados à ilustração e natureza científica para aumentar a literacia científica da população em geral e incentivá-la a ter um papel mais ativo na proteção e apoio a esta causa, uma espécie de guia ilustrado. Penso que se enquadra na ação 22 do Plano de Ação aqui demonstrado. É possível enquadrar o projeto no Plano de Ação Nacional para os Polinizadores? Quem poderia contactar? Primeiro, obviamente, pode enquadrá-lo, ou seja, neste momento, todo o tipo de ações que possam ser desenvolvidas em Portugal podem ser enquadradas no Plano de Ação. Podem ter essa justificação como apoio para as desenvolver. Inclusive, o Plano de Ação pretende ser um instrumento para acionar a administração pública, efetivamente, para aumentar o financiamento para a execução de determinadas ações. Ele próprio pretende ter essa função. Todas as medidas que se possam alavancar, independentemente do financiamento, podem ter como chapéu o plano de ação. Não há problema nenhum. Se quiserem saber mais detalhes e como enquadrar, contactem-nos diretamente. Paula Lopes. Também não pode falar. Eu prefiro que as pessoas... Paula, força. Olá, muito bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Há muito tempo também, por isso é que estava a escrever, e obrigada mais uma vez também pelo todo o vosso esforço. Eu estou neste momento a fazer um mestrado em restauro ecológico, portanto, tudo o que tem a ver com o processo do restauro de natureza interessa-me e particularmente agora também na ligação com o plano dos polinizadores. E fiquei um bocado preocupada quando vi uma notícia que, portanto, isto foi na altura em que o plano foi apresentado, em 2 de junho, que a ministra veio apresentar,
e veio uma notícia da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal, dizendo que não iam. Isto não é para criar polémicas, é só para perceber, porque eu acho que estas grandes organizações de agricultores é fundamental que elas estejam connosco, não é? E que depois também sejam mobilizadas para os polinizadores, porque como dizia aquele senhor, portanto, aí na lista da Polinet, a PAC, a Política Agrícola Comum, é sobretudo baseada em incentivos, não é? E, portanto, não é tanto punições, e é verdade. Mas por isso eu acho que para isto dos polinizadores vamos ter mesmo que ter a Confederação dos Agricultores Portuguesa e a CNA e outras minimamente envolvidas. Por isso eu não sei se alguém aqui do ICNF ou outras pessoas saberão o que é que se passou, se as coisas já estão mais ou menos atenuadas com a Confederação, porque eles disseram nós não vamos sequer à apresentação porque o processo consultivo que estava em curso foi interrompido, foi assim uma coisa assim. E eu fiquei assim um bocado preocupada com isso. Outra coisa também, eu estou a ver planos setoriais já a saírem para consulta pública antes do Plano Nacional de Restauro, nomeadamente este que eu vos coloquei aí portanto, aí no chat, que é um programa de restauro de zonas urbanas para todo o país. E é também um outro que saiu para consulta pública e já fechou, que é um programa de restauro de rios e ribeiras e conectividade e tal, e que também poderia ter alguma coisa a ver até com os polinizadores. Mas pronto, sobretudo a primeira pergunta e a segunda, claro, é a tal complexidade que vai ter que ser gerida de ligação deste plano de ação com estes vários programas e subprogramas que podem ter um efeito positivo também e até trazer até oportunidades até de financiamentos adicionais. Pronto, e para já é tudo, obrigada. Obrigada, Paula. No que diz respeito ao plano de ação, só dizer que a CAP teve, ou seja, tudo o que sejam medidas que verteram do plano de ação dos polinizadores para o plano de restauro, a CAP participou massivamente em todos os workshops participativos, teve uma participação ativa em todas as consultas, que sejam elas dirigidas, que sejam elas públicas, inclusive, e de apoio positivo generalizado de tudo o que Vou só foi acrescentar, divulgado. Silvia, que não foi só Por a isso, CAP, mas também a própria CNA e muitas outras sim, sim, associações de sim, produtores sim, tiveram todos exatamente, muito exatamente, presentes. exatamente. E, ou seja, as medidas que verteram do plano de ação para o plano do restauro, eu estou em crer que, ou seja, não querendo substituir a resposta do ICNF, porque isto é mais abrangente, no âmbito dos polinizadores, eu acho que aquilo que está a ser aplicado no plano do restauro vai em linha daquilo que já existia no plano de ação e, por isso, há aqui uma continuidade. Só há um desenvolvimento em mais detalhe, que é preciso ver a vertente do restauro, que não foi a única vertente que o plano de ação teve, não é? Sofia e restantes elementos do ICNF, se quiserem complementar, agora. Eu acho Não que sei se. Sim. acho que é melhor ser a Diana a responder, uma vez que acompanha essa tramitação. Sim. Pronto, relativamente à participação da CAP no lançamento no anúncio público feito pela Ministra, portanto, essas divulgações, essas notícias que surgiram, não teve particularmente nada a ver com o artigo dos polinizadores e com todo o processo do plano de ação que já estava a ser montado e cozinhado, desenvolvido bastante tempo antes. Também dar-vos nota que questões políticas à parte, não é? Que não nos cabe aqui também estar a entrar por esse domínio. A CAP e as restantes confederações de agricultores foram ouvidas e foram incluídas e fez posteriormente a essa sessão de apresentação outras sessões de trabalho com eles e com os colegas da agricultura e das florestas e, portanto, o acompanhamento deles do processo tem sido, diria eu, que bastante linear e bastante positivo, o qual eles também pertencem à Comissão de Acompanhamento e, portanto, é nesse âmbito que se vão pronunciar nesta primeira fase. Relativamente à questão que colocou sobre os outros projetos que têm vindo a sair, dizer que aquele que diz respeito à conectividade natural dos rios e que tem essa colagem
direta com o artigo do Plano Nacional de Restauro, diz respeito também a um projeto que é o ProRios, que já estava em curso e que teve uma pequena paragem devido à questão das tempestades e que depois acabou por ser lançado no decorrer aqui dos trabalhos do Plano Nacional de Restauro, mas ele já estava também a andar, a ser desenvolvido e, portanto, era expectável que saísse. Quanto ao que diz respeito aos ecossistemas urbanos, ele também tem um enquadramento muito marcado pelas consequências da tempestade e pela necessidade de intervir em espaço público urbano e, portanto, não é apenas um projeto do Ministério do Ambiente, mas foi desenvolvido também com a DGT, com o Ministério da Coesão Territorial e, portanto, no fundo, eles são projetos que são mais abrangentes e que têm um nível de ação complementar ao Plano Nacional de Restauro, mas que não é substituível. Pronto, são complementares. Não sei se me esqueci, entretanto, de falar de alguma coisa. Diana, se calhar aqui para fazer um paralelo, é a mesma coisa, que o Plano de Ação dos Polinizadores também foi aprovado de forma independente do Plano Nacional de Restauro. Exatamente. Portanto, já eram projetos que estavam já a ser desenvolvidos há algum tempo e que, no fundo, houve aqui uma coincidência e um alinhamento também de financiamento e da tutela também ter puxado por estes assuntos nesta fase e acabou por vir, no fundo, um pacote que está efetivamente associado, mas no caso dos polinizadores e dos outros também, são transversais, têm relação, têm a sua articulação, mas que são projetos maiores do que aquilo que se pretende com o Plano Nacional de Restauro, que também tem uma integração com outros objetivos e outros ecossistemas muito mais abrangente. Obrigada. Obrigada. Temos outra questão no chat da Filipa Terezo, que efetivamente não pode fazer a questão, mas que se prende com a questão de. É uma questão que eu acho que posso ajudar também, mas depois, se o ICNF quiser complementar, também pode complementar, que é de que é que os índices os indicadores que foram mencionados para sistemas agrícolas se focam fundamentalmente em borboletas e não noutros grupos de organismos como os cirfídeos, por exemplo, que são auxiliares também muito importantes. E é importante fazer aqui algumas considerações sobre diferentes formas de avaliar. Eu creio que por um lado, os serviços ou a melhoria do restauro dos habitats vai ser avaliado com um conjunto de indicadores que está a ser elencado. Por outro lado, temos o programa de monitorização, que vai monitorizar as populações de polinizadores em Portugal, em locais que serão aleatoriamente selecionados no território. E essa avaliação das tendências das populações de polinizadores vão ser avaliadas não nos locais obrigatoriamente sobre restauro, mas de uma forma abrangente no território, ou seja, o restauro é aplicado no território e em pontos aleatórios vai ser monitorizada a fauna de polinizadores para mostrar que o restauro que está a ser feito no território tem impactos na comunidade do território. Por isso existem indicadores que vão ser usados no programa de monitorização que são diferentes dos indicadores que são aplicados a parcelas que tenham monitorização propriamente, ações de restauro propriamente ditas. Existem 2 níveis de monitorização. Sofia, não sei se queres complementar. Enfim, basicamente os colegas partiram do que está na lei europeia, destes 3 indicadores. E como a Diana disse, esta é a base de reporte, é a base de trabalho, o que não quer dizer que depois os países vão um pouco mais além e articulem com outros artigos. Mas de facto não podiam aqui, na elaboração do relatório relativo à agricultura, não podiam estar a dissertar sobre outros indicadores num modelo uniforme. Claro. Não, e porque a esses indicadores acresce o programa de monitorização que é independente, não é? Era isso que eu queria dizer. Eva? Não, eu queria dizer, eu acho que um dos motivos, estão a ver, sim. Sim. Um dos motivos para a escolha das borboletas é que realmente já há um indicador que já é usado há vários anos e que tem sido calculado
nas tendências e na avaliação da qualidade de habitats, que são os habitats de prados, que também que vão beneficiar de medidas de aumento da diversidade nas zonas agrícolas. Portanto, E que é de e ainda por cima, implementação as fácil. borboletas são fáceis de Exatamente. monitorizar através da ciência cidadã. Portanto, além dos pontos que vão ser escolhidos aleatoriamente pelo PPPoms, ainda vai haver pontos, vão-se acrescer mais pontos que já estão a ser estudados através da ciência cidadã, e as borboletas são fáceis, também já está, são fáceis, não, reagem rapidamente às alterações, à melhoria da qualidade do habitat. Portanto, é uma coisa que nós vamos poder ver com facilidade se utilizarmos este indicador, este índice. Era isto que eu queria dizer. Obrigada, Silvia, obrigada. se me permitir só acrescentar no Sim. âmbito, apesar da aleatoriedade dos pontos no programa de monitorização, onde os xerifídeos, os mosqueiros de flores estão inseridos como dos grupos-alvos a monitorizar, é fundamental também que dentro dessa aleatoriedade esteja contempladas as áreas agrícolas. E por isso eles vão acabar por ser monitorizados também a esse nível. Tá bem? Sim. Marcelo? Tenho só a acrescentar uma coisa. Obviamente que, como a Sofia diz, isto foi posto a nível europeu, portanto nós não tivemos aqui papel de decisão, mas também acho que tem em certa medida a ver com a facilidade de monitorização de borboletas face aos outros grupos, que é preciso técnicos muito mais especializados. Exato. Portanto, nesse caso, obviamente que na monitorização dos polinizadores serão monitorizados todos os grupos, mas num sistema mais amplo, como é o caso dos agrícolas, vamos para aquele grupo que é mais fácil de monitorizar, que neste caso é as borboletas, e é necessário um nível muito menor de especialização. Sim, exatamente. Obrigada. Pois lá Bem, está, as três condicionantes. É só não, acrescentar uma coisa. é combinação. Sim. Apesar de tudo, pronto, nós ainda não temos dados muito robustos em relação às borboletas de prados em Portugal. Apesar de tudo, já existe uma baseline. Nós já fomos capazes de calcular o indicador de borboletas de prados. Portanto, também existe uma medida em relação à qual nós podemos Podemos medir o comparar. progresso. Eu fiz essa E isso eu salvaguarda. acho que é muito importante também na escolha Sim. dos Sem dúvida. indicadores. Sim, tu Sem dúvida. já conseguiram calcular algumas tendências, fiz essa salvaguarda na apresentação graças aos censos. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Bem, dada a hora, vamos 15 minutos atrasados, mas a próxima sessão estava prevista para terminar ao meio-dia, e entre o meio-dia e meio-dia e meio podemos terminar até o meio-dia e meio. Por isso sugiro fazer agora uma pausa. Antes disso, gostava só de dizer ao Alfredo Martins, que deixou também uma questão, que vamos partilhar alguns recursos disponíveis no chat dentro de momentos relativamente a guidelines, a diretrizes de como promover a biodiversidade em cidades, mas estão também linkadas no plano de ação uma série de ações especificamente dedicadas à área urbana. Mas partilharemos os recursos disponíveis. Marcelo, não sei se queres complementar mais alguma coisa ou se é uma mão perdida. Ok, obrigada. Era perdida. Pronto. Obrigada. Fazíamos agora uma pausa então de 15 minutos e começaríamos às 11h15, com a hora prevista de término entre o meio-dia e 15 e meio-dia e meio. Está bem? A próxima sessão passaremos para a componente da monitorização de polinizadores. Eu agradeço a todos os oradores e os intervenientes na discussão por toda a contribuição que fizeram. Acho que foi uma sessão muito esclarecedora. E é ótimo ver os avanços que estão a ser feitos. Muito obrigada. Obrigada.